a inclusão dos portadores de necessidades especiais no processo de ensino-aprendizagem. No passado, o indivíduo com algum comprometimento era banido da sociedade através da morte. Hoje, esse tipo de eliminação não é mais praticado. Porém, uma exclusão sutil acontece através das instituições, como cadeias, asilos, sanatórios e tantas outras que foram criadas com esse objetivo, segregar o diferente da sociedade. A década de 60 testemunhou um boom de instituições especializadas, tais como escolas especiais, centros de reabilitação, clubes sociais especiais, associações desportivas especiais, que foram criadas concebendo a ideia de proteger o diferente e reintegrá-lo ao convívio social. Na realidade, essas instituições estavam considerando muito mais a questão social do que o seu desenvolvimento como um todo. O próprio termo reintegração já traz implícita a ideia de desintegração. Só é possível reintegrar alguém que foi antes desintegrado do contexto social. As pessoas portadoras de alguma necessidade especial convivem socialmente com as suas famílias. Porém, esse convívio não se estende à escola, ao clube, à igreja ou a outras áreas da sociedade, onde é colocada como um ser diferente por causa de alguns conceitos básicos. As pessoas pensam que eles não correspondem às expectativas sociais, que são anormais, que são apêndices inúteis da sociedade porque são pouco produtivos, são estigmatizados porque apresentam comportamentos que não se encaixam nos valores da sociedade. Estes conceitos são produzidos pela ignorância, gerando preconceitos e promovendo o medo e o afastamento. A maioria das necessidades especiais é o resultado de condições atípicas, tais como deficiência mental, física, auditiva, visual e múltipla, autismo, dificuldades de aprendizagem, insuficiência orgânicas, superdotação, problemas de conduta, distúrbios de déficit de atenção com hiperatividade, distúrbios obsessivos compulsivos e distúrbios emocionais, como também com transtornos mentais. Necessidades educativas especiais. A escolha do termo necessidades educativas especiais reflete o fato de que os alunos com deficiência ou com dificuldades significativas de aprendizagem podem apresentar necessidades educativas de gravidades distintas em diferentes momentos. A segunda característica do conceito é considerar que a avaliação dos problemas dos alunos não deve centrar-se unicamente neles mesmos, mas levar em consideração o contexto da aprendizagem, como o funcionamento da escola, os recursos disponíveis, a flexibilidade do ensino, a metodologia empregada e os critérios da avaliação utilizados. Os problemas de aprendizagem determinados por seu ambiente familiar e sociais e pelas características da própria escola. A origem do atendimento educacional aos portadores de necessidades especiais no Brasil. Somente na década de 50, após mais de um século de existência em outras partes do mundo, a educação para portadores de necessidades especiais surge no Brasil oficialmente. No final do século XIX, todas as tentativas ocorridas no país até então se resumiam a iniciativas isoladas de caráter privado. Assim como no resto do mundo, esse trabalho foi marcado pela segregação. Ao surgir como política pública, a educação aos portadores de necessidades especiais foi chamada de educação dos excepcionais. Coordenada pelo Ministério da Educação, por meio das campanhas, cuidava do atendimento educacional a um tipo específico de deficiência. A primeira de todas foi a campanha para a educação do surdo brasileiro, desenvolvida até hoje no Rio de Janeiro através do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Em 1972, o MEC criou o Grupo Tarefa de Educação Especial, que apresentou o primeiro projeto de educação especial para o país. Esse grupo criou o Centro Nacional de Educação Especial, que existe até hoje com a mesma estrutura como Secretaria de Educação Especial. Desde essa época até o início da década de 90, a educação especial no Brasil era considerada um sistema que ficava separado do sistema regular de ensino.
Entendia-se que o portador de necessidades educacionais especiais não era uma pessoa apta a aprender dentro de uma classe regular e, por isso, deveria estudar em uma classe exclusiva. Deficientes físicos e mentais, independentemente de qual fosse a deficiência e de qual fosse sua idade, eram colocados em uma classe separada dos demais. Segundo relatórios do próprio MEC, até a década de 90, a iniciativa particular tem a seu cargo a maior parte do atendimento aos deficientes. No Brasil, a principal tendência da educação especial tem sido a ênfase ao atendimento segregado em instituições especializadas particulares, em detrimento do atendimento educacional integrado nas escolas públicas. Em 1972, enquanto o Conselho Federal de Educação entendia a educação especial como uma linha de escolarização, o MEC defendia a ideia de que essa era uma linha de atendimento assistencial e terapêutico, ao invés de educacional escolar, a ponto de alguns documentos afirmarem o caráter preventivo e corretivo do atendimento aos portadores de necessidades educacionais especiais. Essa tendência durou até o começo da década de 90, pois as políticas de atendimento ao portador de necessidades especiais educacionais mantiveram um caráter assistencial e terapêutico. Em 1994, em Salamanca, na Espanha, a Unesco organizou a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais e consagrou as ideias de inclusão e escola inclusiva. Essa nova política de educação ao portador de necessidades especiais surgiu com a promessa de revolucionar o atendimento educacional a essas pessoas. Defendida por muitos, a educação inclusiva é tida como a solução para o problema da segregação da educação especial. Outros acreditam que ela faz parte de um processo vinculado às mudanças da economia mundial, na qual todos, sem exceção, são incluídos em um mesmo sistema de exploração, sem acabar com as gigantescas desigualdades sociais. Seguindo as tendências de Salamanca, começam a surgir no Brasil as primeiras iniciativas de inclusão e muitas escolas particulares começam a adotar esse modelo. As escolas públicas não seguem esse movimento e continuam a investir na educação especial. Em adaptações curriculares, estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais, publicado em 1999 pela Secretaria de Educação Especial do MEC, fica clara a posição do governo. O plano teórico e ideológico da escola inclusiva requer a superação dos obstáculos impostos pelas limitações do sistema regular de ensino. Seu ideário defronta-se com dificuldades operacionais e pragmáticas reais e presentes, como recursos humanos pedagógicos e físicos ainda não contemplados nesse Brasil afora, mesmo nos grandes centros. Essas condições a serem plenamente conquistadas em futuro remoto, supõe-se, são execuíveis na atualidade, em condições restritamente específicas de programas, modelos ou experimentais. Nesse documento fica clara a posição do poder público, favorável a uma educação inclusiva em um plano teórico, porém desfavorável no plano prático. Essa tendência é mantida até os dias de hoje, pois a grande maioria das escolas públicas ainda adota o modelo de educação especial. Em algumas, poucas, começam a surgir iniciativas de inclusão. Entretanto, essas ações geralmente são protagonizadas por indivíduos que não contam com o apoio do governo. Em resumo, o MEC continua a defender a política de educação especial. Política essa que segue uma tendência de segregação, criada pela falsa noção de que existe uma natureza humana e que essa natureza deve servir de base para que se separe os indivíduos normais, que são aptos a receberem uma educação no ensino regular, e os indivíduos anormais, que devem ser educados em um sistema à parte. Atualmente, as escolas e departamentos educacionais têm buscado apoio e respaldo para a readequação do universo escolar, incluindo capacitação de educadores, administradores escolares e infraestrutura física. E embora a lei seja de 1996, este processo ainda está no início, havendo necessidade de promoção do conhecimento sobre temas relacionados à área para todos os envolvidos no ambiente escolar. E o melhor caminho
alcançar esse objetivo é a orientação e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar na escola, com pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.